Bora! Gente, presta atenção aqui. Jana, lá nas aulas bônus, tá bom? Bora aí! Gente, um outro ponto que você tem que conhecer. Tem que conseguir transformar oração reduzida em oração desenvolvida. Oração desenvolvida em oração reduzida. Antes de fazer isso aqui, eu vou colocar até um outro exemplo para você perceber. A FGV ela vai trazer um pedacinho e ela vai reescrever, ela vai transformar. E ela pode falar sobre alguns processos envolvidos nessa transformação. Mas antes você precisa reconhecer o que é cada um desses pedacinhos. No primeiro exemplo que eu trouxe, é importante a sua ajuda. Você tem aqui um pedacinho sublinhado, a sua ajuda. E perceba como esse pedacinho ele não tem verbo. A ajuda, isso é um nome. Você não tem verbo ali. Quando você não tem verbo, significa que existe aqui uma expressão nominalizada. Quando o enunciado pedir, transforme em uma expressão nominalizada, realize uma nominalização. Você tem que acabar com o verbo, tem que tirar o verbo da estrutura e deixar só os nomes, tá? Agora, tudo bem, galera? Se aquele pedacinho não tiver verbo, é expressão nominalizada. Agora, olha a diferença. É importante que você ajude. Perceba que aqui dentro, você agora tem um verbo. Que eu ajude, que tu ajudes, que você ajude. Ajudar é verbo. E quando você coloca um verbo, você passa a ter uma oração. E eu preciso visualizar o seguinte: a minha oração, ela pode ser introduzida por uma conjunção. E ela pode trazer um verbo conjugado. Eu tenho essa palavrinha que aqui no início. Essa palavrinha que, ela é uma conjunção. E eu tenho o meu verbo aqui, eu ajude, que tu ajudes, que você ajude. Eu tenho o verbo conjugado. Sempre que tiver a conjunção, o verbo vai aparecer conjugado. E essa oração, ela vai ter um nome. Ela vai ser chamada de oração desenvolvida. E aí, muitas vezes, no enunciado, ele vai pedir, transforme aquele pedacinho em uma oração desenvolvida. O que eu tenho que fazer? Colocar a conjunção com o verbo conjugado. Agora, na outra, é importante você ajudar. Eu quero que você foque nessas classificações só, tá, gente? Não precisa, para esse tipo de questão, saber mais do que isso, não. Observe que agora, no pedacinho destacado, nós temos verbo. Ajudar é verbo. E quando você tem verbo, você tem uma oração. Só que note que, nesse contexto, você não tem uma conjunção. Não aparece a conjunção. E o verbo que nós temos aqui, ele está com a terminação R. Ajudar, falar, brincar, escrever. Quando o verbo está com a terminação R, esse verbo está no infinitivo. Se você não tiver conjunção e o seu verbo aparecer no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, infinitivo, terminação R.
Gerúndio, terminação NDO. Comprando, brincando, falando. Particípio, normalmente terminação DO. Falado, terminado, homenageado. Normalmente existem outros, né, gente? Verbo abrir não é abrido, é aberto. Verbo ver não é vido, é visto. Existem outros finais, mas normalmente a terminação DO. Mas o que interessa, não tem conjunção e tem verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, você tem uma oração que é chamada de oração reduzida. Então, galera, ó, reforçando, se o pedacinho em destaque não tem verbo, é expressão nominalizada. Se o pedacinho em destaque tem verbo, é oração, tá? Tem verbo, tem oração. Se tiver conjunção com verbo conjugado, é oração desenvolvida. Se não tiver conjunção e o verbo aparecer no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, é oração reduzida. Tudo bem, gente? Então guarda isso. O que marca a oração desenvolvida? Conjunção e verbo conjugado. O que marca a oração reduzida? Não tem conjunção e tem verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Sim, Manuel, consegue sim, tá bom? Bacana, tranquilo. Galera, dá um print nisso aí, eu vou virar essa tela, hein? Olha lá. Primeiro caso. É essencial você organizar o material. Digamos que a banca destaque esse pedacinho que eu coloquei em colchete. Note que aqui dentro, ó, você tem um verbo. Organizar é verbo. Toda vez que você tiver um verbo, você tem uma oração. E esse verbo, ele está no infinitivo. Olha o verbo com a terminação R. Eu visualizo que eu não tenho a conjunção e eu tenho um verbo no infinitivo. Isso é uma oração reduzida. Não tem conjunção e tem verbo no infinitivo, a oração é reduzida. O que a banca vai pedir? Transforme a oração reduzida em uma oração desenvolvida. O que você precisa fazer? Eu quero transformar essa oração em uma oração desenvolvida. A oração desenvolvida, ela vai trazer a conjunção, você vai ter que colocar a conjunção, e o verbo, ele vai ter que aparecer conjugado. E aqui está um pulo do gato. Na hora de você conjugar esse verbo, pode ser que você conjugue no presente, no passado, no futuro. Você vai ficar de olho no outro verbo, no verbo que não está sendo transformado. Se o primeiro verbo estiver no presente, você vai continuar com uma ideia de presente. Se o primeiro verbo estiver no passado, você vai continuar com uma ideia de passado. Então, olhar para o outro verbo é muito importante para que você não erre na conjugação do próximo. Então, note que aqui, ó, você tem um verbo no presente. Se o primeiro verbo está no presente, você vai continuar com a ideia de presente. Então, o que eu faço? Ó, eu repito essa parte. É essencial. Eu vou colocar o meu conector, eu vou colocar o que e eu vou conjugar o verbo. É essencial que você organize o material. Aí o restante é só repetir. Mas eu quero que você fique muito atento ao tempo desse verbo. Porque na prova a pegadinha vai estar aí. Quando você olha para o outro verbo, é a ideia de presente, você vai continuar com a ideia de presente. Fique atento a isso. Normalmente o erro aparece aí. Agora, vamos olhar outro, gente. Olha o que nós temos aqui. Era importante eu analisar as questões.
Alguém perguntou, Grazi, isso aí é estudado no português total? É sim, tá? É estudado. Era importante eu analisar as questões. Eu tenho aqui, ó, era e analisar. Mas eu quero que você olhe comigo, ó, para essa oração. Feche esse raciocínio comigo aqui, ó. Eu vou olhar para essa oração, eu analisar as questões. Aqui dentro eu tenho esse verbo. Quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E quando o verbo traz a terminação R, você tem aqui um verbo no infinitivo. Quando você tem verbo no infinitivo, não tem jeito, a oração ela é reduzida. Eu não tenho conjunção aqui e eu tenho verbo no infinitivo. E se tiver verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, você tem a oração reduzida. E a banca vai pedir, transforme a oração reduzida em uma oração desenvolvida. E nós vamos fazer isso. Vamos transformar em oração desenvolvida. Para isso, eu preciso colocar a conjunção com o verbo conjugado. Em qual tempo, Grazi? Depende. Olha para o outro verbo do pedacinho que ele está trazendo para você. Olha o que nós temos aqui, ó. Era importante, tá vendo? Você tem um verbo no passado. Então, você vai continuar com essa ideia de passado. Então, eu vou repetir esse primeiro pedaço. Era importante. Eu vou colocar o conector e eu vou conjugar o meu verbo com a ideia de passado. Era importante que eu analisasse as questões, tá vendo? Fique sempre de olho nessa relação. Tem lá no texto um verbo no presente, vai continuar com a ideia de presente. Tem lá no texto um verbo no passado, vai continuar com a ideia de passado. Deu para entender, gente? Tranquilo? Dá aquele feedback para mim. Obrigada, Vânia, pelo feedback. Vamos ver como aplicar isso a uma questão difícil. Que bacana! Então, olha o que nós encontramos aqui, ó. Gente, ó, essa prova do TRF, tanto a prova de técnico quanto a prova de analista, foram duas provas difíceis, com questões difíceis, questões trabalhosas. E para quem vai fazer aí MPU, EBSER, Polícia Civil, gente, a prova não vai vir fácil não, hein? Não vai vir não, FGV não vem fácil. Bem, então olha lá. A frase em que a substituição da oração reduzida por uma oração desenvolvida. Gente, o que é a oração reduzida? É aquela que está lá com verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Eu nem sublinhei aqui e nem preciso sublinhar, né? Eu tenho na letra A, sirvo-me dos animais para instruir os homens. Olha para esse pedacinho. Eu tenho verbo com a terminação R. Eu tenho verbo no infinitivo. Eu tenho aqui a oração reduzida. Mas o que ele pediu? Transforme a oração reduzida em uma oração desenvolvida. O que a oração desenvolvida traz? Ela traz conjunção e verbo conjugado. Vamos ver o que ele fez? Olha a transformação desse trecho. Sirvo-me dos animais para a instrução dos nomes. Gente, ele transformou esse pedacinho aqui nisso. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Eu tinha o verbo instruir. Ele transformou em a instrução. Note que agora não tem verbo. Se não tem verbo, não tem oração. Mas você já sabe qual é o nome disso. Fala aí, qual é o nome disso? É expressão nominalizada.
Ele nominalizou. Não tem verbo, não tem oração. Tem nominalização. Agora, na outra. A ave julga prestar um serviço ao peixe. A banca vai mexer, ó, nesse pedacinho aqui. Você vai perceber que ela vai alterar isso aqui. Ela não vai mexer no restante, ó. A ave julga ao erguê-lo no ar. Ao erguê-lo no ar. Não tá mexendo nisso. Ela vai mexer nesse pedacinho que está entre colchetes. E é um pedacinho que traz um verbo no infinitivo. Ou seja, você tem aqui a oração reduzida. E o enunciado pediu transformar a oração reduzida em oração desenvolvida. É colocar conjunção com verbo conjugado. Olha o que a banca fez nessa letra B. Opa, eu tenho verbo. Eu prestei, tu prestaste, ele prestou. Tem o verbo conjugado. Eu tenho o que aqui na frente, que é a minha conjunção com verbo conjugado. Grazi, ele criou a oração desenvolvida. Mas, gente, exatamente, lembra o que eu falei com vocês sobre olhar os tempos dos outros verbos? Olha esse verbo aqui, julga, todos os dias. Eu julgo, tu julgas, ele julga. Esse verbo está no presente. Se ele está no presente, você vai continuar com a ideia de presente. Prestou é passado, não é para colocar no passado, é para colocar no presente. Que presta, vai colocar no presente. Se o primeiro verbo está no presente, você mantém essa ideia de presente. Perceberam? Isso vai ajudar pra caramba em muitas questões. Agora, olha a outra. A flor não nasceu para... Dá um ok pra mim, gente. Entendido até aí? Tudo bem? Olha a letra C. Você vai perceber que a banca vai mexer nesse pedacinho que eu coloquei entre colchetes. No restante, ela não tá mexendo, ó. A flor não nasceu. A flor não nasceu. Embora o morador pense o contrário. Embora o morador pense o contrário. Ela vai mexer nesse pedacinho. Ó, a galera já tá afiada aí, ó. Servos de Deus já tá dando a resposta para nós. Esse pedacinho, tá vendo? Ó, traz o verbo no infinitivo. Se ele traz o verbo no infinitivo, essa daqui é uma oração reduzida. E ele pediu, transforme a oração reduzida em oração desenvolvida. Para trabalhar com a oração desenvolvida, tem que ter conjunção com verbo conjugado. Olha o pedacinho, ó, para a decoração da casa. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Não tem verbo, gente. Não tem verbo. A decoração é nome. Ele não transformou oração reduzida em oração desenvolvida. Ele transformou oração reduzida em expressão nominalizada. Ele nominalizou. Tudo bem? Tranquilo? Na outra, olha o que nós temos. Mas sempre, Shirlene, olhando o pedacinho que a gente está analisando, tá? Sempre olhando o pedacinho que a gente está analisando, não é para olhar o trecho inteiro. É só o pedacinho que ele analisou. E na frase que eu tinha colocado, eu não tenho mais aqui, é importante a sua ajuda. Eu destaquei só a sua ajuda, é só esse pedacinho. Tudo bem? O pedacinho em destaque não tem verbo, é expressão nominalizada. Agora, gente, olha a letra D, ó. Todas as coisas são difíceis. Ele não vai mexer nesse pedacinho, ó. Ele não vai mexer nesse pedacinho. Ele vai mexer nesse pedacinho antes de se tornarem fáceis. Antes de se tornarem fáceis. E aqui a gente tem um aprofundamento. Eu falei para você que a oração reduzida, ela traz o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E aí você fala para mim, Grazi, mas esse pedacinho aqui, ó,
Não tem verbo no infinitivo. Será que não? Gente, um divisor de águas para essas questões. A gente está muito acostumado a olhar o verbo no infinitivo com a terminação R. E realmente, o infinitivo traz a terminação R. Contar, brincar, escrever, comemorar. Só que cuidado, porque o infinitivo, ele pode ser flexionado. Ele pode concordar com o sujeito. Grazi, como assim infinitivo pode concordar? Você pode pegar qualquer verbo para te ajudar, você pode colocar uma preposição. Você pode colocar a palavra para ali na frente para te ajudar. Vale qualquer preposição. E você vai usar os pronomes para te ajudar. Vou usar o mesmo verbo da questão, que é o verbo tornar. Ó. É para eu tornar. É para tu tornares. É para ele tornar. É para nós tornarmos. É para vós tornardes. E é para eles tornarem. Gente, isso também é infinitivo. O que está acontecendo aqui é que o infinitivo, ó, ele está concordando. E você consegue fazer isso com o verbo no infinitivo. Pensa num outro verbo no infinitivo qualquer. Se a gente tivesse o verbo olhar, faça a mesma coisa. Você vai dizer, ó, é para eu olhar, é para tu olhares, é para ele olhar, é para nós olharmos, é para vós olhardes, é para eles olharem. Verbo acertar, é para eu acertar, é para tu acertares, é para ele acertar, é para nós acertarmos, é para vós acertardes, é para eles acertarem. Isso é infinitivo, mas é um infinitivo flexionado. Então, olha com bastante atenção para essa forma, ó. Para eles tornarem. Grazi, isso é infinitivo? É infinitivo flexionado, mas é infinitivo. Tudo bem? Tranquilo? Entendido, gente? Dá só aquele feedback para mim. Foi ou não? Não, não é igual o pretérito mais que perfeito, não. Pretérito mais que perfeito é tornara, tá? Não é igual. Obrigada, Anderson, pelo feedback. Isso, ele só vai ganhar esse finalzinho para poder concordar. É exatamente isso, tá? Então, eu vou virar aqui, gente, ó. Tornarem é verbo no infinitivo. É o infinitivo que concordou, né? Todas as coisas são difíceis antes de todas as coisas se tornarem fáceis. Essa oração é, sim, uma oração reduzida. E ele pediu para transformar a oração reduzida em uma oração desenvolvida. E você sabe que para colocar na forma desenvolvida, você vai colocar a conjunção com o verbo conjugado. E ele fez isso, ó, antes de que, tá vendo? Ó, colocou a conjunção. Antes de que se tornassem. Mas agora você já está com o olhar de águia ativado. Você sabe que precisa observar os tempos envolvidos naquela frase. E aí, ao olhar o outro verbo, são, todos os dias eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Gente, esse verbo está no presente. Então, eu preciso continuar com a ideia de presente. Se eu coloco tornassem, eu tenho o verbo no passado. Não é no passado, é no presente. Todas as coisas são difíceis antes de que se tornem fáceis. Ele errou no tempo do verbo. Tudo bem? Tranquilo, gente? Agora, ó, o pessoal encarando a FGV pela primeira vez, socorro. É a banca mais difícil, não tem jeito. Mas aquilo que eu falo, gente, ela repete. Depois você pega o bizu, fica, ó, molezinha. Olha a próxima, gente. Olha lá, ó. A vida que esse povo viveu não o deixou viver.
Não o deixou viver. Não deixou ele viver. Olha esse verbo aqui, gente, ó. Olha esse verbo viver. Não deixou ele viver. Esse verbo está no infinitivo, terminação R. Essa oração é a oração reduzida. E ele pediu, transforme em oração desenvolvida. É colocar a conjunção com o verbo conjugado. A vida que esse povo viveu não deixou que ele vivesse. Colocou o quê? Colocou a conjunção com o verbo conjugado. Transformou a oração em uma oração desenvolvida. Mas vamos confirmar o tempo. Será que ele usou no tempo certo? Eu tenho, ó, a vida que esse povo viveu não deixou. Eu deixei, tu deixaste, ele deixou. É passado. Eu continuo com a ideia de passado, não deixou que ele vivesse. Então a resposta de fato é a nossa letra o quê? É a nossa letra E. Tudo bem? Tranquilo? Bacana? Alex, olha só, gente, o pessoal perguntando, Grazi, qual é a diferença do português total? Ah, eu tenho português total para todos os concursos e o português total para a área fiscal. Na área fiscal vocês têm bônus de questões, correção de questões, tá? A gente vai sair do mesmo ponto, vai chegar ao mesmo ponto, mas vocês têm um bônus de questões de área fiscal.